último trabalho vencedor. A gente tem o Bernardo Martins, da Federação Paulista de Futebol, que vai apresentar o trabalho Ferramenta VAR e seu impacto no desempenho da arbitragem paulista. Para mim é um prazer grande estar aqui, apresentando alguns resultados do VAR do Campeonato Paulista 2024. É um assunto muito pesquisado, trend tops no Twitter na Copa do Mundo 2018, workshop durante a pandemia que a CBF lançou foi um dos temas que foi mais procurado. E hoje peço que vocês já possam fazer anotações, fique à vontade no tempo de pergunta, estou aqui para ajudar a fazer uma aproximação entre o futebol e a arbitragem, dando início uma comunicação de um projeto inovador, e um projeto que a Federação Paulista aposta, investe, e hoje venho aqui contar para vocês como se deu toda essa construção. Sobre o processo de desenvolvimento do VAR, muitas pessoas pensam que o VAR é um produto da arbitragem. Hoje a Federação Paulista trata o VAR como um produto do futebol, e muito se dá pelos parceiros envolvidos, seja diretamente pelo protocolo que a FIFA impõe às federações e confederações, seja pelo apoio tanto da CBF quanto da Conmebol e das empresas que são parceiras no nosso processo. A Rokai, que é uma das principais empresas hoje de tecnologia VAR, não só no futebol, mas no vôlei, em diversas outras modalidades. A Vivo, que é responsável pela internet, todo esse processo de fibras e ligações entre estádios e a federação. Sobre o processo de desenvolvimento, nós tratamos o VAR com uma seriedade, um processo bem desenvolvido, pré, durante e pós-competição. Pré-competição, nós temos todo um processo de simulador com diversos árbitros para ver qual está mais apto a participar do nosso Paulistão. Um pouco antes do Paulistão, nós temos um processo de pré-temporada, bem parecido com o clube, com simulador de VAR, com rotinas de exercícios, aplicações, treinamentos, enfim. Temos também treinamentos em loco com o Quality Manager, que é o responsável por ter toda a estrutura e apresentar, fazer com que toda a estrutura esteja funcionando. Questões práticas também durante a competição, nós temos concentração dos árbitros na fase final, análise tática das equipes, eu sou responsável por isso, principalmente em grandes jogos, finais, jogos que valem algum acesso ou descenso. Nós fazemos essa reunião técnica, apresentamos para eles todas as possibilidades que essas equipes ofertam. Nas finais, nós tivemos também um alinhamento com a CBF, uma atualização de procedimentos, utilização de não só do AVAR, que é o assistente do VAR, mas o AVAR 2 e o AVAR 3, eu vou mostrar até uma imagem daqui a pouco. E os resultados obtidos eu vou mostrar para vocês. Nós tivemos um critério de seleção, um algoritmo próprio que faz um ranqueamento do primeiro ao último VAR, e assim a gente possa tratar, olhar desempenho de forma individual e de forma grupal. Vou falar um pouquinho sobre o protocolo VAR. Ele nasce em 2018 com uma ideia de não mudar as características do jogo, com a mínima interferência e o máximo benefício, então buscando dar mais justiça esportiva a partir de um protocolo que prevê durante essas 4 situações. São situações de gols, então tudo que envolve gols são checados, não só os gols em si, mas aquelas situações para ver se a bola fez a curva por fora, se a bola entrou ou não entrou, se teve uma falta antes, um impedimento antes. Situações de pênalti, se o pênalti foi ou não foi, se foi fora ou dentro da área. Situações de cartão vermelho, não só o cartão vermelho aplicado, mas aquelas entradas. E erro de identidade, que muitas vezes é aquela aplicação de cartão amarelo que o árbitro aplica para um jogador, só que era para aplicar para o outro. Então o protocolo prevê a utilização nessas 4 partes. Que eu vou falar para vocês, são 104 partidas do Paulistão, então VAR em todas as partidas do Paulistão, sendo 100 partidas remotas acontecendo da federação e ligadas direto ao campo, por isso a importância da Vivo nessa situação. Os profissionais que trabalharam, além de todos os delegados de partidas, pessoas que ajudam a fomentar e acontecer o futebol paulista, esses daqui são os responsáveis diretos da arbitragem. Ao todo, nós tivemos nessa competição 7 VAR, 14 AVAR, 9 observadores, 12 gerentes de qualidade e 2 operadores de replay.
Muitas pessoas não conhecem, não sabem quem são. O observador VAR é esse que está de camisa quadriculada, ele é o responsável por gerir toda a cabine, por ser o guardião do protocolo. Caso tenha alguma situação que fuja do protocolo, ele pode intervir, e ele também coleta as informações e nos informa para que a gente possa dar continuidade sobre o desempenho de cada um. Nós temos o VAR, que é o que fica no meio, sentado na cadeira. Do lado esquerdo dele, nós temos o AVAR. Em cima, atrás dele, nós temos o AVAR 2. E do lado direito dele, nós temos o operador de replay, que é da empresa Rokai, que eu falei para vocês. Ele é o responsável por ofertar as imagens, dar o replay, a velocidade e auxiliar no processo de construção de linha. Os resultados a partir disso, quais foram os resultados, né? O que nós obtivemos através desses informes dos nossos observadores? Nós tivemos 621 ocorrências durante todas as competições, uma média de 6 ocorrências por partida. Esse gráfico mostra, durante as 16 rodadas, todas as ocorrências, 282 situações de gols, 196 situações de pênalti, 142 de cartões vermelhos e uma de erro de identidade. Significa que teve 282 gols? Não. Significa que todos os gols estão aqui e tem outras situações que foram analisadas também e não culminaram em gols, como teve um impedimento antes, uma falta e todas essas questões. E o que o telespectador vê? O que o time vê? O que a torcida vê? Que é o que a gente considera impacto. É quando o jogo para esperar o VAR terminar a checagem. Então, essas situações de impacto, quais foram os impactos que nós tivemos? Em quantidade, foram 87 impactos. 87 impactos, nós temos as métricas de média, com desvio padrão, e a quantidade. 87 situações das 621 ocorrências, significa 14%, ou seja, que as pessoas viram que realmente a partida parou por conta do VAR, dá menos de uma incidência dessa por partida. Obrigado. Em questão de tempo, que muita gente pergunta, o tempo médio dessas 87 ocorrências foram de 58 segundos. Já chamo vocês para fazer um entendimento, fazer um comparativo rápido com situações de falta. Muitas vezes o tempo que se demora para posicionar a barreira, para autorizar a cobrança é até superior. Lembrando que todas as situações de impacto do VAR são acrescidas ao final, elas são contabilizadas e obrigatoriamente acrescidas ao final, nos acréscimos. Construções de linha de impedimento, 53 linhas de impedimento construídas, com tempo de 50 segundos em média, variando 13 segundos a mais ou a menos. E a partir disso, né, o que nos traz aqui? Falar sobre a assertividade da arbitragem nessas situações protocolares. Lembrando que tudo isso foi revisado pela comissão, todos esses 621 lances, e nós temos o informe em vídeo de cada um desses. É um processo que conseguimos desenvolver através do TI, está tudo catalogado, tudo salvo, parecido com a súmula, só que é um documento interno. Então, a performance em todas essas situações, beirando os 100%, e de uma forma geral, 98,6%, onde nós consideramos essa decisão a decisão final, uma decisão após a revisão do VAR, caso tenha, né? Então, uma decisão com o VAR. E eu fiz um comparativo de comparar isso com uma decisão inicial, que é a decisão sem VAR, a decisão da arbitragem. Lembrando que quem sempre toma a decisão no campo é o árbitro. Então, tanto a decisão inicial quanto a decisão final é responsabilidade do árbitro tomar essa decisão em campo. Então, nós temos a assertividade no final com VAR 98,6% e a assertividade sem VAR 94% aproximadamente. O indicativo de alta assertividade, é claro que eu não estou mensurando aqui situações específicas, jogos específicos, que pode ser que tenha um grau de dificuldade diferente, o impacto também na grande mídia ou no campeonato como um todo. A partir disso, alguns questionamentos são levantados através de todas essas situações. E um questionamento muito forte que me veio foi, será que tem diferença entre o VAR e sem VAR? Então, nós pegamos todas essas quantidades, tanto de acerto e erro. Então, com VAR, eu tenho a quantidade de acerto e erro, versus sem VAR, a quantidade de acerto e erro. Então, com VAR, acerto, e sem VAR, acerto, eu tenho 581 situações, o que
já é aquele indicativo de alta assertividade. Por outro lado, eu tenho, com VAR, 7 situações de erro, onde sem VAR também foi o erro. Então, foram aquelas situações que o campo errou e o VAR também errou em não chamar o campo para fazer uma revisão. Então, foram 7 situações. Então, eu fiz um teste, utilizei um teste exato de McNimer para ver se tem diferenças significativas. Tem a estatística de teste que perto de um cálculo através de uma binomial, deu um p-valor muito significativo, informando que tem diferenças significativas, e a partir disso eu quis entender, através da razão de chances, fazendo os pares discordantes. O que seriam pares discordantes? São as situações onde com VAR foi um acerto e sem VAR foi um erro, e vice-versa. Então, fazendo essa razão de chance, eu consegui ver a magnitude disso, né? É como se tivesse uma chance de assertividade com VAR em comparação quando não tem VAR, que deu 15,5, que é um ponto muito positivo. E, por final, eu fiz um teste para ver a razão de prevalência, para tentar entender o impacto prático disso, né? Qual seria a proporção de acerto, que deu aproximadamente 5%, onde eu faço essa razão de prevalência, e significa que o impacto do VAR, de uma forma geral, não o VAR em si, mas a ferramenta como um todo, até questões empíricas mesmo, acredita-se, a arbitragem, especialistas de arbitragem acreditam que até o comportamento dos jogadores são afetados pela ferramenta. Então, são pontos que a gente traz aqui. Sabemos que há uma multiplicidade de situações que podem afetar nessa assertividade, mas esse impacto de 5% é uma coisa muito positiva, porque já temos uma alta assertividade. De aumentar 5% dessa alta assertividade, é claro que nós queremos acertar sempre os 100%, e sabemos que é um ponto que é muito difícil. Por conta de diversas questões, eu só tenho 15 minutos, ficaria aqui os 2 dias. Beleza? Quais são as considerações finais? Alta taxa de acerto da arbitragem, situações protocolares, naquela que eu falei com vocês. A questão do tempo de impacto, que também nós conversamos aqui agora. E o uso do VAR na melhora da qualidade das decisões arbitrais protocolares. E, por final, que é o mais importante, a contribuição positiva na justiça esportiva. Meu contato, estava em 5 anos mais novo. Pode dar só mais um. Muito obrigado pela oportunidade. Estou aqui aberto. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho de como é o processo. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Não tão à vontade. Vou começar as perguntas aqui. Como o seu meio está enxergando a utilização do VAR, como no tênis ou na NFL? Ou seja, via desafio. Então, a federação, ela segue um protocolo que é imposto pela FIFA. E tem muitas situações que podem ser adotadas ou não. Até situações de regra mesmo, tem prazos a serem adotados, e algumas situações, dependendo do regulamento, podem vir a ser adotadas ou não. E essa questão do desafio, a federação ela sempre busca inovações, sempre busca ser pioneira em questões que envolvem o desenvolvimento do jogo como um todo. Historicamente, né, nos anos 2000, nós fomos pioneiros, junto com a Itália, se eu não me engano, em colocar 2 árbitros na partida. Nós fomos pioneiros com o uso de display. Nós somos pioneiros com a utilização do VAR em todos os jogos, em competições. Nós somos pioneiros, vou dar um spoiler para vocês, nós somos pioneiros no processo de iniciação da profissionalização dos árbitros. Hoje nós temos um projeto chamado Projeto Jovens Árbitros, onde foi selecionado, através de diversos algoritmos, entrevistas e diversas análises feitas curriculares. Nós temos um grupo de jovens árbitros selecionados, 14, que são remunerados mensalmente, além das taxas dos jogos, e vivem só da arbitragem. Eles têm treinamentos periódicos diários, não só técnico-físico, mas como treinamentos mentais, cursos de inglês, diversos outros tipos de treinamentos, fisioterapeutas, nutricionistas, que é uma tentativa, mais uma vez, da federação ser pioneira, da federação promover o fomento do futebol, acreditando que quanto mais condições derem à arbitragem como um todo, vai melhorar o futebol. Então, acredito que num cenário, se a FIFA autorizar, acredito que a federação vai estar apta e vai poder dar esse start.
Primeiramente, gostaria de parabenizar o trabalho da FPF e fazer uma pergunta se existem outras federações estaduais fazendo o mesmo tipo de controle e trabalho no VAR, ou até mesmo a CBF. A CBF ela tem um processo de análise parecido, não igual. Já adianto, não temos acesso a esses dados, apesar de eu ofertar meus serviços à CBF também. Outras federações eu não tenho entendimento e não tenho informações sobre essa utilização e essa contabilização de métricas. Já ofereci suporte, já dei suporte a alguns outros profissionais que trabalham em outras federações. O único registro que nós temos são da Copa do Mundo, que eu tive uma palestra com um dos representantes do VAR na Copa do Mundo, e ele me indicou alguns dados, inclusive já adianto que nossos dados estão muito próximos em tempo, até mais baixo que eles, mas não conheço outras federações que façam isso. Foi comentado sobre o tempo do VAR ser sempre acrescido nos acréscimos. Como esse controle é feito? Existe uma análise da FPF sobre a assertividade desse número? Sobre a assertividade do número, não. Mas nós temos um profissional específico para fazer esse controle. Muitas vezes o papel do AVAR 2 ou do AVAR 1 ou do próprio AVAR, quando não tem nenhum dos dois, além de todas as questões, calcular e cronometrar os tempos que forem impactados pelo VAR. Para finalizar aqui, é sabido que a tecnologia do VAR, do nosso VAR no caso, já está de certa forma ultrapassado. Existe alguma previsão de atualização para ser mais próximo da La Liga ou da Premier League? Então, inclusive, é um ponto que é muito falado pela sensação assim, que dá, a sensação que dá. Mas nós temos os aparatos tecnológicos iguais. É claro que muitas vezes tem questões, principalmente de infraestrutura, que hoje a federação investe muito nisso. Contratamos até engenheiros agrônomos para ajudar nesse processo. Quando eu falo que o VAR é da federação como um todo, principalmente o Guilherme, que hoje representa o departamento de competições, é uma parceria muito forte, que está muito voltada. Tem um setor específico do DCO só para ver infraestrutura de estádios, para ver questões que contemplam o VAR, seja do gramado, seja da demarcação do gramado, seja da estrutura das traves, seja do posicionamento da câmera, da altura que ela vai ficar, seja diversas questões que envolvem. Então, nós acreditamos muito que estamos muito próximos, mas tem coisas sempre a melhorar. Acreditamos que estamos dia e noite trabalhando sobre isso e a nossa ideia é cada vez ser melhor. Mas... muito obrigado, Martins. Por favor, uma salva de palmas para ele. Obrigado, professor.